Bom dia, qual a opinião sobre pastor que é bem remunerado pela igreja e quer mesmo assim entrar na política? Olha só, a questão do entrar na política, eu não vejo problema nisso. Mas ele entenda que ele é porque o pastor ele não deixa de ser um cidadão. O mecânico de automóveis, o palhaço de circo, que foi o caso do Tiririca, ele virou deputado e continuou com a profissão dele, se eu não me engano. Ele continua fazendo as piadas sem graça dele. Agora, nós temos que entender uma coisa muito importante. Primeiro, um pastor de verdade, ele não tem tempo para isso. Eu não vejo eu, como pastor, eu tendo tempo para ser um vereador, para ser um prefeito, um governador, quiçá presidente da República. Eita! Entendeu? Não dá, porque o trabalho do pastor, a gente chega. Hoje nós chegamos tarde, chegamos quase 8 horas da manhã, né, amor? Era 7h40. Era Por causa do 7h40 a hora que trânsito. nós chegamos aqui. Mas a gente saiu cedo, mas foi o Entendeu? Eu trânsito. já fiz 2 esboços para Little Drops na minha leitura de matinal aqui. Entendeu? Agora eu tô na live de vocês, que é 1 hora e meia de live. Entendeu? Aí terminando aqui eu tenho que fazer texto, tem um monte de coisa para trabalhar. Então eu não vejo um pastor que tem uma congregação, que tem um rebanho confiado a ele ter tempo para outras coisas. Agora, com relação à remuneração do pastor, eu acho o seguinte: cada um sabe onde o sapato aperta, tá bom? Esses pastores que vivem no luxo, na pompa e circunstância, que nem o pastor paraguaio lá do sul, que ele tem um Porsche, né? Ele troca de Porsche todo ano, anda de carrão, anda de jatinho, essas coisas. A gente não viu isso na vida de nenhum apóstolo, a gente não viu isso na vida de Cristo, a gente não viu isso. Pelo contrário, quem vivia na riqueza e opulência eram os mestres, os doutores da lei que aprontaram. Então existe um limite. Um limite muito interessante é dos pastores reformados. Pega o exemplo, por exemplo, do Augustus Nicodemos, por exemplo. Entendeu? Ele tem uma vida segura, mas ele não tem uma vida de ostentação. Nós temos um carrinho, nós temos um apartamento aí que paga financiamento, CDHU. entendeu? De CDHU, sabe? Mas a gente não tem. Lógico, eu quero ir para um apartamento melhor, porque, por exemplo, a Bruna e o Samuel dormem no mesmo quarto. Entendeu? Eu queria pelo menos um apartamento que tivesse um quarto para cada A um. Bruna permite que ele durma à noite só, mas ela toma conta do quarto inteiro. Aí de noite ela deixa ele lá só pra dormir, o pobre. Né? Então, o que acontece? A gente quer ter um espaço para que eles tenham o quarto deles. A gente quer um carro melhor? Lógico que a gente quer um carro melhor. O carro a gente usa para vir trabalhar. Então, a gente tem que pensar o seguinte: qual a necessidade do que eles têm? Qual a necessidade do cara ter um Porsche 911? Qual a necessidade do cara ter um jatinho? Uma vez eu vi uma reportagem muito interessante a respeito de empresários bem-sucedidos sobre quais tinham jatinhos e quais não tinham. Alguns dos maiores executivos do Brasil não tinham jatinho. Entrevistaram também muitas celebridades que faziam shows pelo Brasil inteiro. Sabe como é que eles faziam? Eles usavam voo fretado quando não vinham em aviões de carreira. Entendeu? Por exemplo, o presidente de uma grande marca de calçado, aqui uma das marcas mais chiques de calçado, ele disse que ele pegava muito avião comercial, aí ele resolveu comprar um bimotor, comprar um avião. Comprou um avião, ele falou que não ficou 2 meses com o avião, passou para frente, porque não era útil para quanto ele achou que iria ser. Que é muito melhor ele comprar, agendar uma passagem e ele ir com um avião de carreira, por exemplo, nas viagens, do que ele ter um avião. Aí você vem me falar que um pastor, entendeu? Que prega, 2 vezes por mês fora, o resto é na igreja dele, que ele se diz pastor de uma determinada denominação, que ele precisa ter um jatinho. Vocês sabem o tamanho da despesa que dá ter um jatinho? Só de estacionamento você tem que ter um hangar ou um hangar próprio construído, ou você tem que locar um espaço no aeroporto. Você tem manutenção que é caríssima, você tem combustível que é alto, você tem que pagar o salário Pro pro piloto, o piloto, cara da manutenção. tá? Dependendo do jatinho, é um comandante e um primeiro oficial. Faça as contas. Vamos ir lá pro cara que tem um Porsche. Uma coisa, você compra lá o cara compra um carro que seja resistente, um cara que viaje bastante.
ou que se desloque, por exemplo, aqui em São Paulo, que uma coisa é muito longe da outra, é legal ter um carro bom, mas um Porsche... Ah, pastor, o senhor está julgando. Não, não estou julgando. Desculpa, mas eu acho que um pastor ter um Porsche, eu não consigo ver... Entenda, eu não consigo entender o custo-benefício da coisa. A não ser ele pegar e mostrar, fazer vídeo, olha o que Deus me deu, você vai ter também se você agir sua fé, e vem toda aquela bacalhoada estragada que a gente conhece. Porque se fosse uma bacalhoada boa, a gente comia, mas é uma bela de uma bacalhoada podre, entendeu? Então é isso. Então é isso que eu entendo. Agora, pastor tem que ter remuneração sim. Se é um pastor que ele não é tempo integral na igreja, ele pode ter uma ajuda de custo, porque afinal todo domingo ele está lá para pregar. Agora, se é um pastor tempo integral que não tem tempo para trabalhar em outra coisa, como é que vocês acham que esse pastor vai comer? Os filhos deles vão comer? Não tem, pessoal, não tem milagre. Desculpem, mas não existe milagre nesse aspecto, tá bom?